Durante toda essa semana, nós recebemos vários vídeos com reclamações dos passageiros de vários pontos da cidade. E a nossa equipe acompanhou um dos trajetos para ver de perto o sufoco de quem depende dos ônibus para trabalhar. Veja só. Insatisfação. Demora do ônibus, né? Que a gente fica muito tempo esperando o ônibus aqui. Reclamação. Às vezes ele não para pra gente, a gente sai andando, tem que correr atrás dele. Irritação. Às vezes tu tenta fechar um vidro, o vidro não fecha. Tá chovendo, chove aqui dentro, todo mundo fica molhado. Para quem anda de ônibus, haja para tanto problema. Só esse ano, 75% de todas as queixas encaminhadas ao telefone de ouvidoria da Prefeitura, o 1746, foram de reclamações sobre os ônibus. O Jefferson não se limitou a reclamar. Ele fez esse vídeo e mandou para o Globo Comunidade. O ônibus está vazio, mas está todo mundo de pé. O motivo? Não dá para sentar, tá tudo molhado, pingando do ar-condicionado. A gente foi conferir e o Jefferson foi nosso guia. Ele mora em Sepetiba, zona oeste do Rio. Dos 4 consórcios que operam as linhas de ônibus do Rio, o consórcio Santa Cruz, responsável pelas linhas da região, foi o que teve mais ônibus lacrados este ano por problemas na prestação de serviços. Mas parece que não foi o suficiente. Nas linhas 870A, que faz o trajeto Sepetiba-Santa Cruz, e 898, que liga Sepetiba a Campo Grande, olha a lista de problemas que o Jefferson contou pra gente. O ar-condicionado pinga, tem ônibus, tem motorista que não para pra gente, que é estudante, entendeu? Não para pra idoso também. Banco também solta, chove dentro do ônibus. Os outros passageiros fazem coro. O ar-condicionado molha todinho. Falou que ia aumentar pra botar ar-condicionado nos ônibus, tá? O ar-condicionado aí, ó, que beleza, ó. Não tem a cordinha, não aperta, não tem campainha. Tem que falar, tem que ser no grito. Pois é, mas não é exclusividade desta região da cidade. Só esse ano, 154 ônibus da concessionária Transcarioca, que atende os bairros de Barra e Jacarepaguá, foram lacrados. 99 da Internorte e 66 da Intersul. Apesar da ação do poder público, sobram reclamações. O passageiro só consegue pensar em uma coisa: enquanto o preço aumenta todo ano, a qualidade... O preço eles pedem, a gente paga justo, mas cadê? Na hora um bom conforto pra gente não tem. E aqui com a gente no estúdio, o secretário municipal de transportes, Rafael Pisciani. Secretário, bom dia. Eu imagino que o senhor já esteja acostumado a ouvir essas reclamações. Nós estamos, pelo menos na rua, a gente ouve sempre e a gente recebe muita reclamação agora por WhatsApp, Viber. Por que um ônibus nessas condições roda? Sim, Ana Carolina, bom dia, é um prazer estar aqui no Globo Comunidade. É verdade, a população tem a cada dia usado mais os caminhos de nos trazer o conhecimento desses problemas. É uma frota gigantesca de quase 9 mil ônibus em toda a cidade, uma cidade com uma grande extensão, são milhões de passageiros transportados todos os dias. Então, há um processo de acompanhamento e de evolução desse sistema, mas é evidente que problemas ainda afligem a população e nós estamos buscando combater, autuando as empresas, fiscalizando, utilizando tecnologia, usando as ouvidorias para que a gente possa ter uma atenção especial nas linhas que possuem mais reclamações. E a gente espera, muito em breve, ter um sistema que atenda 100% o desejo do carioca, o desejo do visitante, o desejo do trabalhador e da trabalhadora. Por exemplo, esse rapaz que mandou pra gente a sugestão de acompanhar ele lá numa viagem de ônibus, a gente podia ir com ele em qualquer horário, nem precisou marcar muito, tem um ônibus dessa linha que é assim, não, porque qualquer ônibus daquela linha estava desse jeito. Então, porque ele já está acostumado, já sabia, não, fica tranquilo, não precisa nem marcar, vem a hora que vocês puderem, porque vai estar ruim. Não falta fiscalização, secretário? Não, eu não vejo essa questão como decisiva. É importante fazer uma reflexão de como era a frota da cidade há alguns poucos anos atrás, como se dava essa relação das empresas com esse título de concessão, porque o transporte público é uma concessão, e como atendia-se a população e a qual valor de tarifa. Nós tivemos grandes avanços. Primeiro, com a mudança institucional da licitação, a primeira grande capital do país a fazer uma licitação para suas linhas de ônibus, estruturando essas linhas em 4 consórcios, o que diminui aquela sensação de disputa das empresas por passageiros. Isso tem permitido com que o sistema avance. As melhorias são bastante consideráveis, mas, evidentemente, ainda não foi possível reverter todo esse quadro em todas as linhas de toda a cidade. Mas nós alcançaremos esse objetivo.
Olha, a gente vai agora mostrar alguns vídeos, porque a gente recebeu vários de telespectadores pelo nosso WhatsApp Viber, como eu falei. Vamos dar uma olhada nesses vídeos. Esse ônibus é o 444, que é o trem a pé Betano. Olha a situação do ônibus. Chove mais aqui dentro do que lá fora. A passagem desse ônibus custa R$ 7,10. A gente está no ônibus da linha 154, saindo da Central. O número do carro é A27645 e simplesmente o ar-condicionado tá chovendo no ônibus. Todos os bancos estão molhados. Mas o ônibus da linha 759, nesse estado, sem banco, todo quebrado, 40 minutos para passar, verdadeira vergonha. Secretário, se a gente vê os vídeos, às vezes eles são repetitivos nesse sentido de mostrar sempre os mesmos problemas. Se os mesmos problemas se repetem tanto, se a gente ouve tanta coisa parecida, não teria como ter uma ação direcionada para esse tipo de problemas? A gente mostrou no início até que a própria prefeitura recebe um número gigantesco de reclamações, né? Sim, tem tido essa ação. Vale lembrar que 3 empresas já foram excluídas desse processo de consórcio, empresas que venceram as licitações porque não prestavam serviço. Nunca se aplicou tantas multas quanto nós estamos aplicando nesse momento e fiscalizando o sistema. O cidadão, ele está coberto de razão. Ele tem que reivindicar e esperar serviços melhores. A gente recebe todas essas solicitações e reclamações com um bom olhar. É um eixo fundamental de participação da sociedade. Como eu espero que um dia, Ana, a gente tenha a sociedade também cobrando que a população não depedre esse sistema. Porque certamente não são os funcionários da empresa, não são os funcionários da prefeitura que também picham os bancos, que rasgam os bancos. A gente sabe que o uso e talvez uma manutenção aquém daquela que a gente impõe por força de contrato, permitem ônibus num estado pior. Mas muitas das vezes a população ela se inibe em intervir em situações, às vezes, que ela presencia da própria população quebrando esses ônibus. E a gente espera essa colaboração. É importante lembrar que esses ônibus eles não são simplesmente dos empresários, eles pertencem ao sistema de transporte da nossa cidade, portanto, pertencem a todos nós, cidadãos cariocas. Vamos ver então mais vídeos que as pessoas enviaram aqui pro Globo Comunidade. Vamos ver. A gente vê nessas imagens aí que o André mandou pra gente esse vídeo. Para sair desse ônibus tem que empurrar a porta, ela não abre sozinha. Esse é o ônibus da linha 875, Campo Grande Cascadura, da empresa Padre Miguel. Agora, nesse outro ônibus aí, linha 879, circula com a janela quebrada, sem os vidros. A linha é alimentadora do BRT em Campo Grande. Agora a gente vê essa outra aí. Quem mandou foi o Diogo Tavares. Mandou para o Globo Comunidade essa imagem de um ônibus da linha 898, Sepetiba Campo Grande. E dá para ver que os bancos estão quebrados, enferrujados e com pichações no teto. Que era exatamente o que a gente estava falando, né? Claro que as pessoas acabam depredando, isso é um absurdo também. A gente sabe que tem todo tipo de passageiro. Secretário, quantas dessas solicitações são atendidas? Vocês têm esse número? Olha, a gente busca atender como um todo, a gente busca intervir em todos os apontamentos de insatisfação da população. A gente tá, só desculpa interromper, a gente está mostrando ali o número, que é 1746, isso devia ser um número que todo mundo tem de cor, né? Eu acredito que a cada dia a população se familiariza mais com esse número, porque não são só ligados aos serviços de transporte, né? É uma ouvidoria que atende em todos os demais serviços da prefeitura. Mas eu volto a dizer, a gente tem buscado atuar, o sistema, se comparado a poucos anos atrás, ele já avançou muito, mas é evidente, na medida que melhora, a população fica na expectativa de cada vez melhorar mais. E é isso que nós temos buscado. Então, o sistema ele tem evoluído e é evidente que a gente espera que ele evolua mais. É inaceitável imagens como essas que a gente assistiu, ônibus nesse estado de conservação, irem para a rua. Mas é muito difícil a gente acompanhar sem o auxílio da população, né, que todas as garagens estarão sendo fiscalizadas todos os dias ou todos os ônibus que estão na rua. Volto a dizer, são quase 9 mil ônibus numa cidade gigantesca e, portanto, o cidadão tem que ser parceiro do poder público, nos cobrando para que a gente imponha aquilo que o contrato nos permite. Como a gente viu ali BRT, eu vou voltar nesse assunto, mas antes eu vou conversar aqui no telão, que é o seguinte: o passageiro está no ponto do ônibus, faz aquele sinal, o motorista não para. Quem nunca passou por isso?
Pois é, essa é a principal reclamação dos usuários de ônibus no Rio até agora, neste ano. O levantamento foi feito pela ONG Rio Como Vamos, com dados do número de reclamações da própria prefeitura, o 1746, como a gente viu. E a gente vai conversar agora com a coordenadora do Rio Como Vamos, que é a Tereza Lobo. Tereza, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Me diz, então, essa é a principal reclamação que vocês percebem? É o motorista não parar para o passageiro? É sim, Ana, e é um número elevadíssimo. Em 2012, quando o 1746, porque essas informações vêm do número 1746, que é o número que promove o diálogo entre a prefeitura e a população. Não é só para reclamação de ônibus, é para reclamação e denúncias de tudo. Então, nesse sentido, as reclamações de ônibus são absolutamente importantes, porque, como você disse, nós estamos vivenciando isso diariamente. As não paradas no ponto, Ana, em 2014, chegaram a 10 mil reclamações. É o maior volume, sem dúvida, e basta passar na rua, aí o rapaz falou, outras pessoas falaram também, independente de onde eles estão, se estão na Zona Sul, se estão na Zona Norte, essa não parada no ônibus, no ponto, é um problema absolutamente sério. A gente pegou esses números contigo e fez aqui uma artezinha, que é o seguinte. A gente vai ver os números das maiores queixas dos passageiros. Como a gente já falou, em primeiro lugar, com um total de 3.976 reclamações, os ônibus que não pararam no ponto. Em segundo, vem reclamação sobre escassez de ônibus. Poucos ônibus na linha, então as pessoas ficam esperando horas. Foram registradas aí 2.118 queixas. Depois veio o comportamento indevido dos motoristas, 1.644 reclamações. Em seguida, a má conservação da frota, 1.175 ligações. Em quinto lugar, o excesso de velocidade e a direção perigosa, com 881 reclamações. Total de quase 10 mil queixas de janeiro até agora. Realmente é impressionante. Mas você percebe, Tereza, que as pessoas estão ligando mais, por exemplo, nos últimos anos, esse número de reclamações vem crescendo? Sem dúvida, Ana. Essa é a questão que o Rio Como Vamos quer sempre enfatizar. A importância dessa participação da população. Então, esses números realmente vêm aumentando. O que é um bom sinal. Pode parecer uma coisa maluca, mas é um bom sinal. Significa que a população está mais atenta, a população está mais consciente e a população quer melhorar. Então, Tereza, muito obrigada pela participação aqui no Globo Comunidade. Parabéns pela iniciativa e com certeza a gente volta a se falar. Obrigada. Bom dia para você. Obrigada a vocês e parabéns pelo trabalho. Bacana, obrigada. A gente volta a conversar aqui com o nosso secretário de Transportes e eu tenho uma reclamação a fazer. Porque já vi muitas vezes no ônibus, já vimos em reportagens aqui do RJTV várias vezes, motorista que dirige o ônibus cheio, falando no WhatsApp, trocando mensagem de texto. Que tipo como é que dá para coibir esse tipo de comportamento? É treinamento? Sim, esse tem sido um dos nossos principais vieses de atuação. Eu quero saudar a Tereza e parabenizar o Rio Como Vamos, que ajuda a prefeitura na sua tomada de providências, e destacar um fato daquele ranking dos 5 itens mais reclamados. 3 deles são diretamente ligados à postura do motorista. Sinal que não adianta o poder público atuar somente sob as empresas. A gente cobra das empresas que qualifiquem e deem um suporte maior aos seus funcionários, mas temos chamado esses profissionais para o diálogo. Dia 25 passado foi o dia do rodoviário e eu tive a oportunidade de estar junto com eles em mais uma etapa de conversa, mostrando que é preciso ter o respeito pela profissão, ter o respeito pelo serviço que é prestado, porque isso demonstra respeito ao cidadão que paga a passagem e, portanto, paga o salário desse profissional. É importante uma maior qualificação. Infelizmente, deficiência de mão de obra não atinge só o setor do transporte no nosso país. É um gargalo que a gente enfrenta em vários setores da economia. Mas a gente tem buscado ajudar mais no transporte, porque é a segurança da população. Secretária, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, um especialista vai dar sugestões de como melhorar o transporte de ônibus aqui no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho a gente volta.